Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para fazermos nossas aulas, né, onde a gente já tem uma sequência só de bioquímica e citologia. Essa é a 17ª aula. Tá? Então, na aula anterior a essa, na aula 16ª, aula 16, nós estávamos falando a respeito de citoplasma. Hoje, a gente começa a falar sobre organelas citoplasmáticas. Tá? Então, essas organelas citoplasmáticas são pequenos órgãos. Esses pequenos órgãos, eles vão realizar funções parecidas com os nossos órgãos. Por exemplo, tem órgão que é responsável pela digestão intracelular. Antes da gente começar, não esqueça de acompanhar nosso canal, se inscreva, liga o sininho para receber as notificações, compartilha. Isso é um serviço maravilhoso. Vocês estão tendo aula de ótima qualidade, educação de qualidade de forma gratuita. Tá? Então, a gente sempre vem falando isso. Tá? Por quê? Porque é uma forma de a gente dar acesso à educação a quem não tem educação. Quando eu falo, a educação formal, acesso à educação de ótima qualidade, com um professor que tem larga experiência na preparação para o Enem, larga experiência de ensino médio. Tá? Então, você é um privilegiado estar escutando, estar assistindo essas aulas de forma gratuita. Mais uma vez eu digo, de forma gratuita. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. E aqueles que são inscritos, disseminem isso, espalhem isso, compartilhem isso. Tá? Por quê? Porque assim a gente consegue fazer mais e mais aulas, consegue manter esse nosso canal sempre ativo, ok? Então, nós vamos agora começar a parte de organelas citoplasmáticas. Veja aí esse primeiro slide. Nesse primeiro slide, a gente tem aí uma visão geral, né, da célula. Ele com as células, de um lado, célula vegetal, tá? E do outro lado, célula animal. Okay? Então, eu tenho célula vegetal e célula animal. Minha gente, nas células, as células possuem organelas citoplasmáticas que são responsáveis pela realização do metabolismo da célula, ou seja, são organelas que são responsáveis pela função fisiológica da célula. Organela que é responsável pela energia, organela que é responsável pela produção de substâncias, organelas que são responsáveis pela secreção, enfim. As organelas, elas realizam as funções da célula. Quando a gente fala funções, elas realizam as funções fisiológicas da célula. Tá? Então, hoje nós vamos ver 3 organelas. Uma organela que está presente em todos os tipos de células. Pode anotar aí. A organela que está presente em todos os tipos de célula é a organela do tipo ribossomos. Então, observem, a gente vai ver aí os ribossomos. Esses ribossomos, eles podem ser encontrados livres ou presos a uma parede, a uma membrana chamada de retículo endoplasmático, que quando eles estão presentes nessa membrana, a gente passa a chamar esse retículo de retículo endoplasmático rugoso
ou retículo endoplasmático granuloso. Ok? Qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos é uma das mais importantes que tem na célula. Por quê? Porque é a função de sintetizar proteínas, tá? Sintetizar proteínas. Como eu falei, existem todos os tipos de células. Ou seja, foi célula, tem ribossomo. É uma célula de uma bactéria, tem ribossomo. É uma célula de animal, tem ribossomo. É célula de vegetal, tem ribossomo, tá bom? Então, está presente em todos os tipos de células. Podem estar livres ou presos à carioteca ou retículo endoplasmático rugoso, granuloso, que essas organelas membranosas não estão presentes em todos os tipos de células. Estão presentes apenas nas células eucarióticas, ou seja, nos animais ou micro-organismos eucariotos. Eduardo, o que é eucariótico? Que eu não me lembro mais. Gente, eucariótico é a célula eucariótica é aquela célula que tem membrana delimitadora do núcleo. Membrana delimitadora do núcleo, ok? Então, vamos agora para a próxima organela. A próxima organela é também de fundamental importância para a célula, também é uma organela membranosa, tá? Lembrando que a única organela presente em todos os tipos de células é ribossomo. As demais que a gente vai falar está presente nas células eucarióticas. Qual é a função das mitocôndrias? Gente, a mitocôndria é como se fosse a casa de força da célula. O que é que a casa de força em um prédio faz? Ela pega a energia e distribui. A mitocôndria produz energia para a gente. Tá? A gente tem aí as mitocôndrias, elas sendo responsáveis pela obtenção de energia da célula. Olha só, essa informação eu tenho aqui. Obtenção de energia através da glicose, através da degradação da glicose, por meio de quem? De uma respiração celular, tá certo? Então, eu tenho aí, no caso, a célula, né? No caso, a mitocôndria, sendo responsável pela respiração celular, produzindo energia para a célula. Ok? Então, vamos mais uma informação. Olha só. Então, a mitocôndria, ela é responsável pela obtenção de energia da célula. Aí tem algumas curiosidades sobre a mitocôndria. Tá? Na mitocôndria, a gente tem vamos para cá. Curiosidades sobre a mitocôndria. As mitocôndrias, pessoal, elas são todas femininas. Isso quer dizer o quê? Olha só, vamos fazer um breve comentário. Quando ocorre a fecundação ocorre como? Através da participação de espermatozoide. Okay? Através da participação de espermatozoide. Então, a gente tem aqui um espermatozoide, certo? Aqui, outro exemplo de espermatozoide. Outro exemplo de espermatozoide aqui. E aqui um processo, uma microfotografia de um processo de fecundação. Quando ocorre a fecundação,
A membrana do espermatozoide fusiona a membrana do ovócito. E quem entra no ovócito, na realidade, é o material genético do espermatozoide que está aqui. A parte da mitocôndria, ó, aqui essa parte que está cheio de mitocôndria no espermatozoide, essa partezinha aqui, ó, cheio de mitocôndria, exatamente porque ele precisa de muita energia para ficar mexendo a cauda. Essa parte não entra, não fica dentro do ovócito. Só a cabecinha, só o que está dentro da cabecinha. Certo, gente? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aí as mitocôndrias, as minhas mitocôndrias, as mitocôndrias de vocês, todas elas são de nossa mãe. Tá certo? Então, isso é uma curiosidade. É de nossa mãe. Então, voltando aqui na mitocôndria. Segundo pesquisas moleculares, foi possível constatar que as mitocôndrias possuem material genético diferente do restante da célula. Minha gente, isso implica em quê? Quando a gente fala que as mitocôndrias, elas possuem material genético próprio, é porque as mitocôndrias, elas se autoduplicam. Beleza? Essa teoria implica em uma relação mutualística, ou seja, tudo indica que as mitocôndrias eram organelas citoplasmáticas, ou melhor, eram micro-organismos livres que que entraram em células e vivem hoje harmonicamente com elas. Por isso que a gente chama de relação mutualística. O que é uma relação mutualística? Lembrando lá de ecologia. É uma relação em que ambos os envolvidos ganham, tá? Ambos os envolvidos ganham, ou seja, a gente chama de relação mais, todo mundo ganha, e ao mesmo tempo, além deles ganharem, um depende do outro, ou seja, a relação mutualística, ela é uma relação harmônica, interespecífica, em que ambos ganham, ok? E ao mesmo tempo, eles são interdependentes, né? Um depende do outro. Esse processo ocorre através de condriocinese, isso quer dizer o seguinte, que ocorre uma divisão das mitocôndrias, o termo condriocinese, tá? Uma divisão das mitocôndrias, é tanto que tem células que têm mais mitocôndrias que outras células, tem células que têm mais mitocôndrias que outras células, tá? Por quê? Depende da atividade. E elas essa condriocinese significa dizer que as mitocôndrias se autoduplicam. Por quê? Porque ela tem DNA, tem RNA e tem ribossomo próprio. Beleza? Não é interessante isso? Então, aqui a gente fica com a primeira organela citoplasmática, que foram os ribossomos, e a segunda organela citoplasmática, que são as mitocôndrias, lembrando que mitocôndria, elas são autoduplicáveis. Então, a primeira organela que a gente falou, presente em todos os tipos de células. A segunda organela que a gente falou é a responsável pela produção de energia na célula. Outro detalhe, as mitocôndrias, elas se autoduplicam. E a curiosidade é que as mitocôndrias, elas são femininas. Ok, pessoal? Então, ficamos aqui com mais uma aula. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, liguem lá o sininho e vamos
à luta. Um beijo a todos e Deus abençoe vocês, que vocês consigam todas os seus intuitos, você consiga todos os seus sonhos. Agora, lembrem-se que para a gente ter vitória, a gente tem que ter muita luta. Não é à toa que você vai conseguir ter uma vitória, tá? Então, beijo a todos e abraço no coração. Tchau, tchau.